Continuando com a revisão de física, o ELU resolve hoje alguns exercícios de outra parte fundamental da matéria, cinemática vetorial. Fique ligado. É isso aí, pessoal. É isso aí. Continuamos com a nossa revisão. Correto? E hoje vamos falar basicamente sobre cinemática vetorial. Vamos revisar aqueles pontos, aquelas questões importantes lá da segunda parte da cinemática, que é a cinemática vetorial. Temos que fazer exercícios, Então não adianta ficar relembrando só fórmulas, equações, temos que passar diretamente à parte de exercícios. E eu programei para vocês algumas questões muito interessantes, a primeira delas envolvendo composição de movimentos. Então vamos lá no vídeo para você. Primeira questão, aí está Micrinho, nosso herói, numa escada rolante. Pessoal, a velocidade do garoto, a velocidade própria dele, digamos assim, é 1,5 metros por segundo. Os degraus têm velocidade ascendente para cima, velocidade meio metro por segundo. Correto? O Micrinho sobe a escada simultaneamente, concomitantemente com os degraus, chega lá no alto, inverte o sentido, volta dessa escada numa segunda situação. E o tempo total de subida e descida, desprezado o tempo de inversão do movimento, é 12 segundos. A pergunta, qual é o comprimento da escada rolante? Qual é o comprimento da escada? Então, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Geralmente, por velocidade relativa, correto? Vamos lá, então, no vídeo, a nossa segunda tela. Veja bem, o movimento é uniforme, velocidade, ΔS sobre ΔT, daqui eu tiro que ΔT é o espaço sobre velocidade, correto? Então, veja bem, o tempo de subida seria a distância percorrida, que é o comprimento da escada, que eu chamei de adesão, sobre a velocidade resultante de subida, mais o tempo de descida, que é a distância percorrida sobre a velocidade resultante de descida. Tá? Isso tem que ser igual a 12. Então fica adesão sobre. Como é que eu acho a velocidade resultante na subida? Micrinho subindo a favor da escada. A escada sobe também, É V garoto mais V degraus, mais, soma, Mais o tempo de descida é a distância percorrida sobre a velocidade resultante, veja bem, na descida, que é a velocidade do garoto menos a velocidade dos degraus. Veja que agora ele caminha em sentido oposto ao dos degraus. Isso tem que ser igual a 12. Tudo bem, então adesão sobre 1,5 mais meio, esses valores são dados, mais adesão sobre 1,5 menos meio igual a 12. Resolvendo, eu teria aí um D igual a 8 metros. Então, uma questão envolvendo composição de movimentos. Você deve lembrar que se o movimento de arrastamento acontece no mesmo sentido que o movimento relativo, a velocidade resultante é a soma relativa mais de arrastamento. Se o movimento relativo acontece em sentido oposto ao de arrastamento, a velocidade resultante, em módulo, seria uma menos a outra. Tudo bem, pessoal? Questãozinha que pode cair no seu vestibular. Vamos passar à segunda questão de hoje. Lá está. Uma questão envolvendo movimento circular e uniforme. É o mecanismo básico de uma bicicleta. Você que pratica mountain bike. Aí está uma mecânica, um sistema básico de uma bicicleta. Essa engrenagem maior chama coroa, a engrenagem menor chama catraca, aqui você tem a corrente, Estou supondo que a coroa tenha raio 15 centímetros, a catraca tem raio 1/3 de 15, tem 5 centímetros de raio. É a engrenagem B, a grande é a engrenagem A. E aí estão os pedais. Quais são os dados nesse problema? O período dos pedais, quer dizer, o tempo gasto para dar um giro, uma rotação completa, é dado 2 segundos. Π é aproximadamente igual a 3. Nós temos duas perguntas a responder, moçadinha. Primeiro, qual é a frequência de rotação da coroa, que é a engrenagem A? E qual é a frequência de rotação da catraca, que é a engrenagem B? Qual é a velocidade de um ponto na periferia da engrenagem A? E qual é a aceleração desse mesmo ponto? Eu representei aqui os dois vetores, VA e AA. Você deve lembrar o seguinte, olha, presta atenção, na periferia desse sistema
correto? Nos pontos periféricos da catraca, nos pontos periféricos da coroa e nos pontos da corrente, a velocidade linear é a mesma, VA igual a VB. Então esse é o grande truque desse tipo de problema. Tá? Na periferia do sistema, a velocidade linear tem o mesmo valor. Então vamos aos cálculos. Veja lá, frequência da engrenagem A, não é, da coroa, é a mesma dos pedais, porque afinal de contas, coroa e pedais é uma peça só, né? É uma peça única, é uma peça ou são duas peças que giram solidárias. E isso é igual a 1 sobre o período dos pedais, né? Frequência inverso de período. Então fica 1 sobre 2, dá a frequência de A igual a meio Hz. Tudo bem. Pessoal, para eu achar a frequência de B, veja bem, eu faço VB igual a VA, né? Velocidade na periferia de B igual a velocidade na periferia de A. Tá bom, velocidade linear, movimento circular uniforme, é 2πrf. Você lembra da formulinha? Então, 2πrbfb igual a 2πrafa. 2π, pacati, corta, e daí fica 5fb. Veja que o raio de B é 5, né? É igual a 15. O raio da coroa é 15, hein? Veja a frequência que é meio. Efetuando a conta, a engrenagem pequena, a catraca, gira com frequência 1,5 Hz. Portanto, frequência o triplo da coroa. Veja, como a catraquinha tem raio 1/3, ela é pequenininha, ela gira com frequência 3 vezes maior. Veja bem, 1,5 contra meio Hz lá na engrenagem A. E agora, qual é a velocidade daquele ponto periférico da coroa? VA, 2πrafa. O Pílio mandou considerar 3, RA é dado, é 15 centímetros, a frequência é meio Hz. Então, efetuando 45 centímetros por segundo. Veja que essa é a velocidade não só na periferia da coroa, é a velocidade dos pontos da corrente e dos pontos periféricos da catraca também. E a aceleração, hein, pessoal? O que eu posso falar da aceleração no movimento circular uniforme? Olha para mim aqui um instantinho. No MCU, a aceleração é centrípeta. Lembra disso? Movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Tem aquela velha fórmula, V² sobre R. Não vai esquecer disso. Então está lá na telinha. Vamos lá. Aceleração do ponto A, VA² sobre RA. Velocidade em A, você calculou 45 ao quadrado sobre RA, que é 15, efetuando dá 135 centímetros por segundo ao quadrado. Tudo bem, moçadinha? Então, vamos lá, nós estamos com pouco tempo, temos muita coisa para falar com vocês. Vamos ao exercício número 3, envolvendo queda livre. Você pergunta aí, Lu, cai muito isso aí no vestibular? Olha o nome, meu filho, queda livre, despenca. Tá lá, na telinha. É o projeto espacial subterrâneo. Projeto espacial subterrâneo. Essa questão caiu uma vez no vestibular. E é uma questão que eu gostei muito e pensei assim, vou botar na revisão para a moçadinha do vestibulando. E realmente é uma questão boa, gente. É o seguinte, é para treinar astronauta para que ele se adapte à imponderabilidade, à ausência de peso, né? Aquela ausência de estar flutuando com peso zero e tal. Então, como é que eu posso treinar o astronauta para ele se habituar à imponderabilidade? Tem várias maneiras. Uma delas é pegar o camarada, botar no avião, então subir de avião, sobe, chega lá no alto, embica o avião para baixo, desliga o motor e deixa o avião cair praticamente em queda livre. Enquanto o avião está despencando, está caindo, o astronauta fica levitando, né, dentro do avião, como se ele não tivesse peso. É uma sensação aparente de falta de peso. Tudo bem. Aqui nesse problema, o que o examinador propôs? Olha lá. Ele larga o elevador em queda livre. Em queda livre com o astronauta dentro. Correto? O elevador despenca 500 metros. Vai ter a sensação de imponderabilidade desse trajeto. A primeira pergunta, qual é a velocidade em B? Ora, velocidade inicial 0, G é 10, distância percorrida 500 metros. Quero saber VB? É move, queda livre? É. Movimento uniformemente variado? Aplico a velha equação de Torricelli. VB² VA² mais 2G ΔS. ΔS eu chamei de AB. É isso aí. Velocidade inicial 0.
né? Então fica 2 vezes 10 vezes 500, faz a conta, dá 100 metros por segundo. Falou, gente? Essa é a velocidade em B. Agora há uma segunda pergunta. Qual é o tempo gasto na zona de frenagem? Veja você que aqueles 200 metros logo abaixo dos 500 iniciais é a zona de frenagem. Quanto tempo gasta até parar o elevador? Está lá. A zona de frenagem seria o trecho BC, não é? Então, repare, eu vou me valer disso aqui. Velocidade média é distância sobre tempo. Velocidade média é a média aritmética das velocidades. Duas equações com primeiros membros iguais, igual aos segundos membros. Então, BC sobre ΔT é VC mais VB sobre 2. A distância percorrida lá embaixo é de 200 metros. Isso sobre ΔT vai ser igual a 0, que é a velocidade final, mais 100, que é a velocidade em B, sobre 2, dá um ΔT de 4 segundos. Eu recomendo esse procedimento sempre que você não tiver a aceleração, tá certo? Então vale a pena partir por esse caminho, é mais fácil, ΔT 4 segundos. E, por último, para encerrar, mais uma questãozinha, agora envolvendo o movimento balístico, o famoso movimento balístico. Tá lá está, pessoal. Micrinho e Naninha no gol. Micrinho chuta a bola a velocidade de 20 metros por segundo, correto? Formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. O gol tem uma altura de 2,44 metros. O chute foi dado a uma distância de 8,7 metros da linha de gol. A pergunta, é gol ou não é gol? É gol ou não é gol? Então vamos ver. Primeira coisa que eu faço, na horizontal, lembre, esse movimento é uniforme. ΔX é V0XT. O deslocamento horizontal, 8,7 metros. O V0x é V0 cosseno de 30, né? Então, 20 cosseno 30t. Efetuando, dá um tempo de voo da bola aproximadamente igual a meio segundo. Então, já sei o tempo de voo. Agora, pessoal, na vertical, lembre bem, movimento balístico é move, certo? ΔY, V0YT mais gama Y sobre 2t quadrado. Equação do espaço na vertical. ΔY é 20 seno 30, que é o V0Y, né? T, o T é meio. O gama Y é o G, negativo, menos 10, eu orientei a trajetória para cima, menos 10 sobre 2, vezes meio ao quadrado. Efetuando, dá 3,75 metros. Agora você vai dizer, pô, ele não é gol, porque o deslocamento vertical da bola até chegar na linha de gol é maior do que a altura do gol, né? Portanto, não é gol. E aí você tem a Naninha, goleira, vibrando, oba, e o Micrinho, né, o grande batedor de falta, chorando, sniff, sniff. Um grande abraço para vocês e até dinâmica, que é a nossa próxima matéria. Abração, turma.